te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Graças a Deus, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, aleluia. Começando mais um tempo devocional, um pouquinho mais tarde. Vamos lá, acordem. Rendido estou. Eu sou teu E tu és és meu. Bom dia, povo de Deus, bom dia, igreja, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live devocional. Prepare seu coração, prepare sua mente, seu espírito, para recebermos mais uma porção da palavra poderosa do Deus vivo. Aleluia. Tu és Aleluia, bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você aqui, nesta manhã poderosa, para falarmos da palavra de Deus, amém? Estamos terminando a semana, para a glória de Deus, semana de vitória, uma semana abençoada. Quem aí está recebendo vitórias? Quem aí teve uma semana abençoada? Hoje é sexta-feira, viernes. Vamos para cima, glória a Jesus. Hoje nós estamos terminando a semana e vamos falar do quinto fruto da terra. Hoje vamos falar sobre o fruto da oliveira. A oliveira, as azeitonas, né? Todo inimigo que nós vencemos em Deus, nós recebemos acesso ao fruto da terra. Então eu sei que talvez esteja chegando agora, que vai pegar essa live, esse conhecimento. Nós estamos falando de 2026, o ano de Josué. E cada
Cada lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus nos dará por herança. É assim a promessa de Deus. É assim que a palavra de Deus diz, que o lugar onde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor nos dará. É ano de se apropriar das promessas de Deus. É ano de viver a verdade de cada palavra que Deus disse ao seu respeito. É ano de tomar posse. É ano de entrar no que Deus disse. E entrar no que Deus disse demanda posicionamento. Tem muita gente esperando Deus fazer a parte que lhe cabe. Tem muita gente esperando o anjo vir fazer aquilo que é dever de cada um. Você pode carregar as promessas de Deus mais incríveis, mais poderosas. Porém, se você não se posiciona, você não vai viver essa promessa. Porque viver as promessas de Deus demanda posicionamento, demanda tomar posse. E tudo que Deus dá, Ele dá com propósito, Ele dá com ensino, com processos, né? Então tem gente que carrega promessas poderosas, porém, ao não se posicionar, Ele dá uma resposta também, porque a falta de posicionamento também é resposta. A falta de resposta também é uma resposta. Quando uma pessoa, ela não se posiciona, ela não faz o que ela tem que fazer, ela está dando uma resposta para Deus, ela está dizendo: eu não quero. Sim, porque quem quer corre atrás, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, quem não quer arruma uma muleta. Mas nós estamos vivendo um ano que Deus quebrou as muletas, Deus está quebrando nossas muletas, para a glória de Deus. E que o Espírito Santo continue quebrando as nossas desculpas, quebrando as nossas muletas, as mentiras, os enganos que a gente conta para nós mesmos. Que a gente é tão ruim, a gente é tão terrível, irmãos, que às vezes a gente dá desculpa, a gente mente para nós mesmos. Entendeu? Mas a luz da verdade, quando ela entra, ela desmascara, ela liberta. E a gente fala: meu Deus, eu estou enganado, eu estou fazendo as coisas enganado. E a única pessoa que vai ficar enganado, se nós não acordarmos, é a gente mesmo. Amém? Então nós estamos vivendo um ano que Deus está quebrando paradigmas, que Deus está quebrando mentiras, quebrando muletas. Nós estamos vivendo um ano que Deus já começou sacudindo a gente desde cedo. E Deus está transformando a nossa mentalidade. Deus está transformando a nossa mente através da palavra, né? Deus está revolucionando aqui, aqui dentro. Deus está reorganizando e nos dando o poder de uma mente vencedora. E a mente vencedora, ela expulsa para fora os ocupas. A mente vencedora, ela não permite os ocupas continuar. O que são esses ocupas? Os moradores ilegais na nossa mente. Aqueles sentimentos, aquelas emoções, aqueles enganos que nos impedem de entrar em Canaã, na terra prometida. E Deus está fazendo isso, glória a Deus por isso. Dói, a gente é confrontado e tem que fazer a lição de casa. Mas Deus está fazendo algo novo. Deus está trabalhando no nosso coração. Deus está trabalhando numa mentalidade que nos confronta. Agora, se você está aqui e você acha que essa palavra é para os outros, não é para tu, então está muito errado aí a forma que você está ouvindo. Porque é para mim mesmo. Você tem que falar assim: esse daqui é para mim mesmo. Essa surra aqui, essa paulada que eu levei é para mim mesmo. Porque muitas vezes a gente escuta a palavra dizendo assim: fulano devia ouvir essa live, Beltrano devia estar ouvindo essa palavra. Não, é eu mesmo. Perdoe. Perdão, irmãos. Então nós estamos aí tirando para fora os inimigos, pegando ele pelo colarinho assim, sai em nome de Jesus, sai da minha vida a mentira, sai o engano, sai a preguiça, sai o comodismo, sai
a bagunça, a desordem, vai saindo. Vai saindo em nome de Jesus. E com autoridade nós vamos avançando. Então o quinto inimigo que nós vimos, né, ali eram os fariseus. Os fariseus, eles eram os inimigos sem muros, lembra? Aquele espírito que não suporta limites. Aquele espírito que não tem muro, não tem porta, né? Nós falamos muito sobre isso. Se você não viu essa live, você precisa voltar lá no início. Começa do início. Tá lá no Instagram, live 1, 2, 3, volta lá e assiste. Porque é uma sequência de lives. E os fariseus, eles eram inimigos que eles tinham um espírito, né? Lá naquela terra, quando o Senhor disse a Josué: ó, você vai herdar uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra que tem trigo, cevada, que tem azeite. Mas você tem que expulsar de lá os fariseus. Tem 7 inimigos, um deles é o fariseu. Não é fariseu, é o fariseu. Quem é que é o fariseu? Não tem limite. Gente que ele não suporta limite. Gente que não suporta regras. Que não anda... gente com aquela cabeça moderna. Não, eu sou moderno, eu tenho a mente aberta. A mente aberta, o portão aberto, a porta aberta, passa boi, passa boiada, entra tudo quanto é lixo. Tudo quanto é influência do mal entra. A pessoa acha que tudo é normal. Não, você é muito ignorante, você está vendo muita coisa. Não, isso aí você está muito antigo. Esse tipo de gente que tem comunhão com as trevas, que anda junto com as trevas, que fica confortável com a treva. Então, as influências dessa gente, elas destroem o propósito de Deus na sua vida, elas atrasam o propósito de Deus na sua vida. E o tempo está passando, você está envelhecendo, e você pode não viver o que Deus tem para ti, simplesmente porque você tem muita influência. Você fica muito confortável com a bagunça, com o erro, com o pecado. Fica muito confortável, não te incomoda. Não te incomoda o cheiro de morte. Ah, pastor, mas eu quer dizer que eu vou então fechar a porta para todo mundo, vou ter amizade. Deus não mandou a gente amar? Mandou amar, mas se você vai amar uma pessoa que ela vai atrasar a sua vida, esse amor ele precisa ser missional. Entendeu? Precisa ser missional. O que é missional? É sabendo como você vai se relacionar com essa pessoa. É sua família, você tem que receber em casa. Antes de receber, você consagra a casa. Fala, Deus, eu vou receber aqui tal pessoa. Essa pessoa ela traz influências. Guarda a minha casa, guarda o meu lar. Me faz ser proposital. Quando essa pessoa chegar aqui, que eu fale da tua palavra, que ela saia daqui transformada. Que eu não fique confortável com palavrões, com mentiras. Que eu não fique confortável com algo que o Senhor odeia. Que eu não dê risada de coisas que o Senhor chora. Que eu não tenha prazer em coisas que o Senhor abomina. Bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, a pessoa que não tem prazer na roda dos escarnecedores, que não anda, que não se detém nas rodas dos escarnecedores. Então, você se relaciona a partir de uma premissa de que você está influenciando e não sendo influenciado. E quem influencia se posiciona. Quem influencia define o que é certo e o que é errado. Quem influencia, ela sabe que tem que se posicionar
e levar a sério o que está sendo feito ali. Porque se você não influencia, você é influenciado. Não tem neutralidade no reino do Espírito. Então, o fariseu, ele vai te dar essa liberdade, mas ao mesmo tempo ele rouba a sua unção. Você fica sem poder. Você fica sem unção do alto. Então você revisa lá os fariseus, se você anotou, se você tomou nota, né? O fruto que você é impedido de ter, um dos frutos, nesse caso, quando você é essa pessoa aberta a tudo, a sua unção é roubada. O caminho que você anda, a hora que você vai orar, você não tem poder do alto. A hora que você vai dar um decreto no reino do Espírito, você não tem autoridade. A hora que você tem um sonho, um projeto, e você levanta a mão para o céu, Deus, abençoe esse projeto. Não vem a graça, não vem o poder. Sabe por quê? Porque você é uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros, ela é saqueada, ela é roubada, ela está em descrédito. Você fica sem visão, sem percepção, fica sem discernimento espiritual. Uma pessoa com discernimento, ela chega no ambiente, até o cheiro ela sente assim, ó, ela não tem demônio aqui, tem problema aqui. A pele dela sente, o ar, tá no ar, ela sente no ar. Ela discerne. Então ela não se confunde, ela não é enganada. Ela não é confundida. Ela não vai ser confundida. E aí você recebe a unção, e a unção é que te prospera. Então tem muita gente que quer prosperar, mas não prospera porque não tem unção. A azeitona é símbolo do azeite. Azeite, símbolo de unção. A unção despedaça o jugo. Sabe o que é o jugo? É a prisão, é a corrente. Tem muita gente que a vida está amarrada porque não tem unção. E a unção você sabe quando você tem. Você tem graça. Tem um fluir na sua vida. Você vai fazer as coisas e dar certo. Você se determina a fazer algo e tem um andamento, tem um fluir, as coisas vão acontecendo. Você fala assim, tá tendo uma graça sobre mim. Eu sinto que tem uma graça sobre mim. O dia anda, o projeto anda, as coisas vão se encaminhando. Tem batalha? Tem levante? Tem, mas o Senhor te dá vitória. Você tem uma marcha, você tem um progresso. O óleo sobre a engrenagem da vida, ela dá progresso. Sem óleo fica tudo emperrado na engrenagem, fica travado. Vida travada. Aí você escolhe, você vai continuar sendo uma cidade sem muro e a vida travada? Ou você vai pagar o preço de renunciar e ver sua vida andar? Renuncia às amizades, os ambientes, renuncia às más conversações, os contatos que não agregam, contatos com gente que não está fazendo os corre que você está fazendo em Deus, que não está batalhando nos céus, o tipo de gente que não está construindo com o mesmo fundamento. Pastor, isso influi? Claro que influi, sim. Então está na hora de você se posicionar e falar, não quero mais, vou amar, vou orar por essa pessoa, mas eu vou sair dessa mesa, eu vou sair. A minha casa vai ter portas agora. Vai sair de dentro da minha casa. Vai sair do meu meio. Vai sair da minha mesa. Não quero as más conversações, as fofocas, as mentiras, as histórias escabrosas. Não quero mais na minha casa. Eu vou parar de rir das coisas que o Senhor abomina. Vou parar de ter prazer naquilo que o Senhor se entristece. Se levante. Ah, mas eu vou perder isso. Então você está perdendo nada. Você está perdendo agora. Você está perdendo. Perdendo tempo, perdendo a oportunidade. Você está envelhecendo. O tempo vai passando e você não conquista. Daqui a pouco você não tem mais forças para lutar.
A Bíblia diz, olha, lembra-te do Senhor na sua mocidade. Lembra-te agora que você tem força. Lembra-te agora que você consegue mover as coisas, porque vai passando o tempo, daqui a pouco você não tem mais potencial. E tem muita gente que está envelhecendo, perdendo potencial, e vai chegar no fim da idade. E o que vai ter? Tristeza. O que vai ter? Decepções. É o sentimento de falhei na minha missão. E vai amargando, vai ficando cada vez mais amargo. Mas o tempo da obediência é agora. A unção, ela quebra o jugo. O fruto que você recebe quando você manda embora, quando você fecha a porta para o mundo, quando você fecha a porta para o mundanismo, para as más influências, quando você fecha a porta para as más ideias, sabe a unção que você recebe? O fruto que você recebe é a azeitona. A azeitona significa unção, significa óleo. O óleo, ele muda a sorte. Vai ter mudança de sorte. As coisas que são travadas, que demoravam, que era difícil de conquistar, você vai receber com graça. E você fala, meu Deus, mas é verdade que isso aconteceu, Senhor? Sim. Unção é mudança de sorte. Escreva aí, vai ter mudança de sorte. Você se lembra da viúva? Que o profeta chegou na casa dela, não tinha nada. O marido morreu, ela tinha uma dívida. E agora os filhos iam ser tomados para pagar a dívida. Naquela época era assim, os filhos viravam escravos de quem devia. E ela tem um restinho de azeite. Aí chega o profeta, ela tinha o azeite, mudança de sorte. Então o profeta vai lá, ora, né? E ela recebe a multiplicação do azeite. Ela vai nos vizinhos, ela busca as botijas. As botijas são cheias de azeite. Ela vende o azeite. Era tanto azeite que ela vendeu, pagou as contas e viveu do resto. Sabe o que é isso? Mudança de sorte. Quando tem azeite, tem mudança de sorte. E Deus está dizendo assim, chegou o tempo da sua sorte mudar. Mas não tem azeite se a porta está aberta. Não tem azeite se a sua vida é uma cidade sem muros. Se não tem regra, se não tem lei, se não tem obediência. Se é tudo do seu jeito, se você não aceita confrontos. Você não aceita, não, eu não tenho que deixar essa amizade, não, eu não tenho que deixar essa mesa, não, eu não tenho que mudar. Não, então vai continuar com a vida travada. Se posiciona para você ver. Faz um teste. Para você ver se a vida não anda. Para você ver se as coisas não saem do lugar. Para você ver se Deus não abre as comportas do céu e vai ter multiplicação de azeite. Azeite é símbolo de autoridade espiritual. Quando alguém era ungido na Bíblia, quando alguém recebia uma postura, uma posição de governo como Davi, o profeta chegou com um vidro de azeite e derramou na cabeça de Davi. Samuel chegou lá e ungiu Davi. Então o azeite significa a autoridade. E a autoridade você libera decreto e as coisas acontecem. Tem muita gente que as orações não passam do teto. Ai, Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo. Claro que Deus está. Mas você não tem autoridade. Entendeu? Deus pode socorrer? Pode. Mas milagre, vida de progresso, conquista, vitória para quem se posiciona. Então aí você faz uma oração de manhã e quando é meio-dia você já vê respondido. Por quê? Porque tem autoridade na sua vida. A autoridade faz toda a diferença. Sim, faz toda a diferença.
Você lembra de Jesus que desceu do monte? Os discípulos estavam tentando expulsar um demônio e não saiu o demônio, eles não tinham autoridade para expulsar. E Jesus olha e fala assim: meu Deus, até quando eu vos sofrereis? Até quando eu tenho que conviver com isso? Vocês assim, frangolino, essa fraqueza espiritual toda. Sabe por que vocês não estão expulsando esse demônio? Porque tem demônio que sai com jejum e oração. E que jejum e oração é posicionamento. Vida posicionada. Aí quando você se posiciona, vem a unção, vem a autoridade, vem poder na sua vida. E aí você dá um decreto, você ora, que a oração ela vira um decreto no reino do Espírito. E o diabo tem que sair da sua vida. Quando você se posicionar, a unção vai vir sobre a sua vida. Quando você tomar a decisão certa e pôr para fora esses inimigos, esses ocupas que roubam o seu tempo, essas amizades que roubam o seu tempo. Ah, mas é minha amiga, eu amo. Continue amando, ora pela salvação dela. Mas enquanto essa pessoa não tiver salvação, não está em Deus, não ter vida de oração, não ter temor do Senhor, não estar em obediência, essa pessoa não pode ter acesso à sua vida. Não pode ter acesso. Continua amando, continua orando por ela, por ele, mas põe um limite, fala, não, aqui tem um muro, aqui tem uma proteção de Deus. Respeite a unção que você carrega. Respeite, valorize o que você tem. Para de dar pérolas aos porcos, é assim que a Bíblia diz. Porque senão eles vão despedaçar sua herança. Tem muita gente que não tem zelo. Não tem zelo com a unção que tem. Fala qualquer asneira, dá risada de qualquer lixo, senta em qualquer mesa, conversa qualquer tipo de conversa. Aí você perde a unção. A unção é algo tão melindroso. A unção é algo tão fino. É tão caro unção. Sabe por que unção é caro? Porque a unção é produzida no esmagar da azeitona. Unção é produzido no sofrimento. Unção é produzido com jejum, com oração, com lágrima, com humilhação. Custa caro. Escreva aí, unção custa caro. Unção custa caro. E assim você vai pagar o preço da unção. O problema é que muitos pagam o preço da unção, passa pela moinha de Deus, passa pelo sofrimento, mas aí perde a unção gratuitamente, porque não pôs um muro de proteção, porque não teve crivo, a vida não tem porta, não tem porteiro. Qualquer influência te leva, qualquer palavra, qualquer assunto você entra, qualquer piada suja você dá risada, qualquer assunto que não cabe um servo do Senhor, você entra. Qualquer pessoa que vem, você dá corda, dá brecha. Aí você pagou o preço, pagou, mas desperdiçou a unção. Unção custa caro. E você sabe que é caro. E você já pagou tanto preço, e você já passou por tanta moinha, a moenda de Deus, né? Quando você está passando pela prova, né? É hora de você falar, Deus, como custa caro essa unção. Passa pela prova em humildade, em temor do Senhor, orando, jejuando. Mas cuida dessa unção. Escreva aí nos comentários, eu vou cuidar dessa unção. Eu vou proteger a unção. Eu vou proteger o meu canteiro de azeitonas. Seja exigente. Seja mais criterioso, mais criteriosa. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã. Queremos te agradecer por este tempo devocional.
onde nós podemos falar a respeito da unção, onde nós podemos falar de vencer os fariseus, colocar muros, seguir as regras, viver em obediência, pagar o preço de proteger a unção, não só de receber unção, mas de protegê-la. Porque sem unção a nossa vida trava, sem unção a nossa vida fica sem poder, sem autoridade. Parece que a vida fica estacionada, mas quando tem óleo, tem azeite, a vida anda, a sorte é mudada. Nos ajuda a proteger a unção. Em nome de Jesus eu oro, que o seu povo seja próspero, que haja abundância de azeite, porque a unção prospera. Aliás, é impossível prosperar sem unção, a não ser que essa prosperidade seja a prosperidade do ímpio, que ela é um bocado amargo, que no final a casa vai cair, no final as pessoas vão construir, mas não vão desfrutar. Nós não queremos ser esse tipo de gente. Nós queremos construir, pagar o preço e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro nesta manhã, meu Pai, que o Senhor dê inteligência, sabedoria, o Senhor dê juízo para as pessoas que andam sem juízo, descabeçadas, irresponsáveis com a vida espiritual, irresponsável com a unção e com o chamado. Mas que nós venhamos nos arrepender esta manhã, pedir perdão dos nossos pecados e dizer: perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes que eu fui uma cidade sem muro. Me ajuda a colocar ordem nessa casa, me ajude a colocar ordem nesse ambiente, na minha vida, no meu chamado, nas minhas finanças, na minha saúde, em todas as áreas que eu possa ordenar com a Tua graça, pagar o preço que eu tenho que pagar em humildade, em temor do Seu nome, mas que a unção flua, que a unção seja dobrada, que haja um derramar de azeite sobre a minha vida. Eu declaro derramar de azeite sobre a vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos aqui sejam ungidos pelo Senhor, que haja o fruto da oliveira, que venha sobre a vida dos meus irmãos, que eles tenham autoridade, tenham poder, mas que eles sobretudo protejam a unção, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro, declaro essa semana encerrada nossas lives, encerrado esse tempo devocional. Nós vamos agora para o final de semana. Dá aos seus filhos um final de semana abençoado, guarda a família, protege, guarda o seu povo, nos dá um final de semana abençoado. Meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu declaro ainda hoje portas abertas, respostas do Senhor, aqueles que precisam de milagres, de portas abertas, de recursos, Senhor, que o Senhor envie, abre portas ainda esta semana, ainda nessa sexta-feira, que haja resposta do alto, meu Pai. Em nome de Jesus eu declaro que as suas insondáveis riquezas estão sendo liberadas sobre o teu povo, que a prosperidade do Senhor está sendo liberada, que a força de Deus está sendo renovando as pessoas, que a unção está descendo sobre a cabeça, dando graça, poder e autoridade sobre os seus filhos. Em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Você está liberado agora para o seu dia, liberado para o seu trabalho, para tomar o seu café da manhã, para correr o seu trecho, quem ainda não correu. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela companhia essa semana, pela paciência hoje. E que Deus te abençoe. Amém? Te espero domingo. Um culto poderoso, abençoado. Espero você no domingo. Vamos celebrar, vamos estar lá dando o nosso melhor. Amém? Amanhã, sábado, temos o curso de membresia. Ok? Os irmãos que desejam ser membros da igreja precisam passar por esse curso. Já vamos para a nossa 4ª aula. Deus abençoe. Espero você amanhã para uma aula abençoada. Deus abençoe a cada um de vocês. Bom dia, bom dia. Fica com Jesus.
Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Bom dia, bom dia. Fica com Jesus. A ti, Senhor, rendido. Deus abençoe Nereia, Pedro. Senti a falta de vocês ontem. Que bênção ver vocês aqui. Deus abençoe Camila, Rafa, Pablo, irmã Kátia. Deus abençoe irmão Ricardo, Lívia. Muito obrigado, Ilma, pela presença. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Até amanhã.